Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas sobre as ruas desertas da cidade, conferindo à noite um ar melancólico. Jack Sullivan, o jovem herdeiro de uma vasta fortuna, caminhava apressadamente para casa, com a cabeça cheia de preocupações triviais, contratos, reuniões, encontros sociais. Contudo, naquela noite algo quebrou sua rotina. Na esquina de um beco, sob um alpendre semi-destruído, ele vislumbrou uma figura frágil, encolhida sobre si mesma. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e seus olhos brilhavam com profunda angústia. Sem pensar, movido por um impulso inexplicável, Jack ajoelhou-se e sussurrou: "Você não pode ficar aqui. Venha comigo." Ela olhou para ele com cautela, mas algo em seu olhar denunciava uma profunda solidão e uma confiança vacilante. Jack a acolheu, levando-a para sua casa e apresentando-a como uma serva temporária, ainda sem saber quem ela realmente era. Durante os primeiros dias ele a observou trabalhar, fascinado por sua graça e descrição naturais. Ela parecia conhecer o mundo exterior melhor do que demonstrava, e ainda assim, ele não conseguia evitar uma estranha sensação de familiaridade. Então, certa noite, enquanto ela enxugava lágrimas invisíveis enquanto cozinhava, Jack sentiu um aperto no coração. Aquele rosto, aqueles olhos, ele os reconheceu. Uma imagem enterrada profundamente em suas memórias de infância ressurgiu, vívida e dolorosa. Era ela, seu amor perdido, aquela que ele pensava ter esquecido para sempre. A revelação o deixou sem palavras. Durante anos, ele acreditara que o destino os havia separado para sempre, e encontrá-la assim, escondida sob a aparência de uma simples criada, foi ao mesmo tempo avassalador e aterrorizante. Seus olhares se encontraram e um silêncio pesado pairou sobre a sala. Nenhum dos dois disse nada, mas ambos sabiam que o passado havia acabado de alcançar o presente. Suas vidas haviam mudado para sempre. E enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Jack percebeu que não fora mero acaso que a trouxera até ali. O destino, com sua crueldade e beleza, acabará de reacender o amor deles. Mas a que custo? Na manhã seguinte, a casa de Jack Sullivan parecia mais silenciosa do que nunca. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas grandes janelas, iluminando a sala de estar impecável. Contudo, apesar da aparente ordem, uma tensão invisível pairava no ar. A jovem, a quem Jack chamara de Clara por hábito, incapaz de se lembrar naquele momento de seu nome verdadeiro, já estava ocupada na cozinha. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos, mas havia uma profundidade em seu olhar que desmentia seu papel de mera empregada. Ela se movia com a fluidez de quem conhecia o lugar, os cheiros e os sons, mas também com uma contenção cuidadosamente controlada, como se carregasse um segredo invisível. Jack a observava da porta da cozinha, incapaz de desviar o olhar. Cada movimento dela despertava nele uma mistura de nostalgia e dúvida. Será que é mesmo ela? Pensou com o coração acelerado. A semelhança com sua namorada de infância era impressionante demais para ser ignorada. Ele aproximou-se timidamente com a voz hesitante. "E Clara, você poderia fazer meu café, por favor?" Ela assentiu com a cabeça sem dizer uma palavra, evitando o olhar dele, mas pela primeira vez, ele percebeu um tremor em sua postura, um reconhecimento silencioso. Nos dias seguintes, Jack observou o comportamento dela com atenção crescente. Clara realizava suas tarefas com eficiência silenciosa, mas ele notou pequenos hábitos que despertavam memórias adormecidas. O jeito como ela sorria quando estava concentrada, o jeito como franzia levemente a testa quando pensava e aquela risada tímida, quase esquecida, que lhe tocava o coração. Certa noite, enquanto estavam sozinhos na sala de estar, Jack tentou derrubar a barreira que havia sido erguida entre eles. "E Clara, você se lembra de mim?" Um silêncio pesado e opressivo se instalou. Clara ergueu lentamente os olhos, e em seu olhar misturavam-se surpresa, medo e um toque de dor. Por um instante, tudo pareceu suspenso no tempo. Então ela sussurrou: Eu acho que sim." Aquela única palavra abalou Jack profundamente. Ele compreendeu que, apesar dos anos e de seus caminhos separados, o laço entre eles jamais havia sido completamente rompido. Mas a realidade da situação, ela, uma empregada doméstica, ele, o dono da casa, tornava cada emoção perigosamente frágil. Naquela noite Jack ficou acordado, pensando em tudo que havia perdido e em tudo que ainda poderia encontrar. E enquanto observava Clara dormir no pequeno quarto que lhe fora designado, ele compreendeu uma coisa: o destino não apenas lhes dera uma segunda chance, como também lhes impora um teste.
Um julgamento onde o coração, o passado e o segredo se entrelaçariam num turbilhão de paixão, dor e revelações. Os dias seguintes transcorreram com uma tensão silenciosa. Jack e Clara agora compartilhavam o mesmo espaço, mas nenhum dos dois ousava falar abertamente sobre o passado que os unia. Contudo, cada gesto, cada palavra, cada olhar trazia à tona memórias enterradas há anos. Certa tarde, enquanto Clara arrumava a biblioteca de Jack, um livro escorregou da prateleira e caiu a seus pés. Ao pegá-lo, ela sussurrou: "Ah, eu me lembro dessa." Jack franziu a testa e aproximou-se. "Você conhece este livro?" Clara olhou para ele, hesitante. Sim, era o nosso livro favorito quando éramos crianças. Jack sentiu o coração apertar. Memórias da infância voltaram à tona. Tardes passadas correndo no parque, risadas compartilhadas sob o velho carvalho, promessas inocentes que fizeram um ao outro. E então a separação brutal, sua família se mudando e aquela dor que ele pensava ter esquecido. "E Clara," ele disse suavemente, você era realmente você mesma?" Ela baixou a cabeça com os olhos brilhando em lágrimas. "E sim, Jack, era eu. Eu não sabia se algum dia voltaria a te ver." A revelação deixou ambos abalados. O passado que eles pensavam perdido havia retornado de repente, violento e maravilhoso ao mesmo tempo. Mas o presente não era gentil. Clara agora não passava de uma criada em sua casa, e Jack, embora radiante por tê-la de volta, precisava esconder a turbulência de suas emoções. A tensão aumentou ainda mais quando Jack decidiu contar a ela sobre essa incrível coincidência. "Por que você está aqui, sozinha na rua? O que aconteceu nesses últimos anos?" Clara desviou o olhar. Sua voz estava trêmula. "Depois que você foi embora, minha família, perdemos tudo. Tive que sobreviver sozinha nas ruas, nas sombras. E você? Você não soube nada sobre mim durante todos esses anos." Jack sentiu raiva e dor crescerem dentro de si, mas também um desejo avassalador de protegê-la. Ele compreendeu que o que eles haviam perdido não era apenas a infância, mas também anos de memórias, momentos preciosos e felicidade roubados pelo destino. Naquela noite, Clara adormeceu em silêncio, exausta pelas lembranças dolorosas. Jack, por outro lado, permaneceu acordado, incapaz de desviar o olhar da porta entreaberta do seu quarto. Cada respiração, cada silêncio parecia sussurrar-lhe que a história deles havia recomeçado, mas que não seria fácil. Ele sabia de uma coisa agora: jamais deixaria o destino separá-los novamente. E prometeu a si mesmo, em silêncio, que acontecesse o que acontecesse, Clara jamais retornaria às sombras. Mas o passado, com suas feridas e segredos, logo bateria à porta deles, e o amor que florescia entre eles seria testado da maneira mais inesperada. Os dias se passaram, mas Jack pressentia que algo pairava sobre Clara. Embora ela tentasse parecer calma, ele conseguia ver um medo em seus olhos que ela se recusava a compartilhar. E uma noite, esse medo se manifestou inesperadamente. Enquanto Jack trabalhava até tarde da noite em seu escritório, uma violenta tempestade irrompeu lá fora. O vento sacudia as persianas e a chuva batia contra as janelas como um tambor de guerra. Clara, preocupada com ele, subiu silenciosamente para ver como ele estava. Mas ao se aproximar da porta do escritório, ouviu um ruído que a paralisou, vozes desconhecidas no hall de entrada. "Quem é você?" perguntou ela, tremendo, mas com uma determinação renovada. Uma figura emergiu das sombras. Um homem, com o rosto oculto pela penumbra, avançou lentamente. Clara recuou sem fôlego enquanto seu passado ressurgia como uma ameaça. Aquele homem era um daqueles que um dia a abandonaram, exploraram e traíram. Jack apareceu atrás dela, alertado pelo barulho. "Clara! Quem é ela?" Eu não consigo." Ela sussurrou, aterrorizada. "É alguém do meu passado. Alguém que quer me encontrar pelos motivos errados." O homem fez uma careta e deu um passo à frente, revelando uma cicatriz no rosto. "Você achou que ia escapar de mim, Clara? Você nunca vai escapar de mim." Jack sentiu a raiva crescer como um fogo que não conseguia controlar. Sem pensar, ele se colocou entre Clara e o estranho. "Saia daqui. Você não vai machucá-lo." Mas o homem não recuou. Seguiu-se uma troca tensa, cada palavra ecoando pela casa grande como um trovão. Clara, dividida entre o medo e a raiva, lembrou-se subitamente de todos os anos de solidão, dor e humilhação. Ela compreendeu que não podia mais fugir. Num acesso de coragem, ela pegou um abajur e o ergueu, determinada a proteger Jack e sua casa. O intruso recuou por um instante, surpreso com a determinação que não esperava ver na jovem que considerava vulnerável. Jack, reconhecendo a coragem e a força que sempre admirara nela, pegou em sua mão e sussurrou: "Agora estamos juntos. Você nunca mais estará sozinho."
Naquele exato momento, Clara sentiu um calor a envolver. O passado, tão pesado e doloroso, pareceu pela primeira vez recuar diante da força da união deles. Mas a ameaça não havia desaparecido completamente. O estranho se afastou, jurando que voltaria. Naquela noite, quando a tempestade se acalmou, Jack e Clara permaneceram acordados, de mãos dadas, e o silêncio preencheu a casa com uma nova promessa. Não importa o que o passado nos reserve, disse Jack, eu vou te proteger. Sempre. Clara, com lágrimas nos olhos, aconchegou-se a ele, sentindo pela primeira vez que o destino também podia oferecer segundas chances, mesmo nas sombras mais escuras. Mas no fundo, uma pergunta persistia: a sombra do passado retornaria para destruir tudo, ou eles finalmente estariam livres para construir um futuro juntos? Os dias que se seguiram ao incidente permaneceram tensos. Clara não conseguia esquecer a ameaça do desconhecido, e Jack, apesar de sua riqueza e poder, sentia-se impotente diante do peso do passado de sua amada. A casa, outrora um refúgio, agora parecia aprisionada por um segredo que ameaçava destruir tudo. Certa tarde, enquanto estavam sozinhos no jardim, Clara se virou para Jack com os olhos cheios de lágrimas. Jack, tem algo que eu preciso te contar, algo muito importante. Jack segurou as mãos dela, percebendo a intensidade de suas palavras. Aconteça o que acontecer, Clara, eu vou te ouvir. Clara respirou fundo e revelou o que havia mantido em segredo desde a infância e os anos de separação. Esse homem, ele não quer apenas me encontrar. Ele quer me obrigar a recuperar algo que minha família escondeu antes de tudo desmoronar. Se eu me recusar, ele vai nos machucar. Jack sentiu o coração apertar. O perigo era real, e a responsabilidade de protegê-la agora recaía sobre seus ombros. Ele compreendia que o amor deles, embora intenso e reacendido, estava prestes a ser testado de uma forma que nenhuma riqueza ou poder poderia impedir. Naquela noite, Jack e Clara bolaram um plano para enfrentar a ameaça. Mas uma ideia obcecava Jack: fugir com ela, deixar a cidade e recomeçar em outro lugar, longe do passado. Poderíamos ir embora, disse ele com a voz trêmula. Recomeçar do zero, longe desta casa, longe desta vida que nos aprisiona. Clara olhou para ele atentamente com o coração partido. Jack, eu te amo mais que tudo, mas se formos embora, posso deixar a verdade para trás, a verdade sobre minha família, sobre mim mesma. E se falharmos, tudo o que conquistamos estará perdido para sempre. Um silêncio pesado e insuportável se abateu sobre eles. Cada um compreendeu que a escolha que tinham de fazer não era apenas uma questão de segurança, mas também de lealdade a si mesmos e ao seu passado. Naquela noite, enquanto a casa dormia, o estranho retornou. Mas desta vez ele não estava sozinho. O confronto era inevitável. Jack e Clara, unidos, enfrentaram a ameaça, revelando a força de seu amor e uma coragem que jamais imaginaram possuir. Na luta, Clara encontrou dentro de si a força para romper o poder que o intruso pensava ter sobre ela. Ao amanhecer, o homem desapareceu, derrotado pela determinação deles. Cansados mas aliviados, Jack e Clara deram as mãos, percebendo que seu amor havia sobrevivido à prova mais difícil. Passamos pelo inferno, disse Jack com a voz trêmula. E ainda estamos aqui juntos. Clara sorriu com um lampejo de esperança nos olhos. Sim, juntos. Finalmente podemos ser livres, mas essa liberdade, teremos que construí-la a cada dia. O sol nasceu sobre a casa, banhando a cena com uma luz suave e promissora. As cicatrizes do passado permaneciam, mas agora não eram mais correntes. Eram a prova de que o amor deles podia sobreviver a tudo, até mesmo às tempestades mais escuras. E enquanto estavam ali de mãos dadas, Jack sabia de uma coisa com certeza: acontecesse o que acontecesse no futuro, ele nunca mais deixaria Clara desaparecer de sua vida.